Yoga versus democracia. E aí? O que você tem a dizer sobre isso? Yoga tem a ver com democracia? Yoga tem a ver com movimento político? Busca por espiritualidade tem a ver com movimento político? Vamos conversar sobre isso porque tem uma pesquisa que fala um pouco sobre o que acontece com praticantes de religiões e o que acontece com praticantes de atividades espiritualistas como yoga e as posições políticas. Me acompanha. Aqui está um trabalho acadêmico jornalístico, Yoga versus Democracia, que fala de uma pesquisa feita, né, sobre a questão do movimento político nos Estados Unidos e a saída das pessoas em relação a tradições comuns, em relação, principalmente nos Estados Unidos, em relação ao protestantismo, né, que é a principal religião ali, a religião evangélica, né. Então eles começam a detectar isso. Hoje, apesar da ascensão de uma direita religiosa politicamente potente nos últimos 50 anos, menos americanos se identificam com religiões formais no geral. O que mesmo acontece no Brasil, tá? O Gallup descobriu que 47% dos americanos relataram membros da igreja em 2020, abaixo dos 70% da década de 90. Então mostra essa queda, né, na conexão com religiões formais. E esse é um fenômeno que também acontece no Brasil, tá? Enquanto isso, outras práticas significativas estão em ascensão, como meditação, yoga, né, e outras e até novos rituais seculares, né? Outros tipos de encontros espirituais, né? Alguns críticos questionam se esse novo foco da atenção plena e do autocuidado não estão tornando os americanos mais egocêntricos, o que iriam afastar ele dos movimentos de comunidade e movimentos políticos. Então, será que isso está acontecendo, né? Então, isso tem várias questões, porque nos Estados Unidos se usou demais a questão do uso da meditação, especialmente com a comercialização absurda do mindfulness, que não é mindfulness, porque o mindfulness é algo pertencente à caminhada budista, né? Então isso tem gerado alguns tipos de movimento aversivos em relação a esse exagero feito nos Estados Unidos, né? Quase uma economia de política de recursos humanos, tentando terciarizar a resolução da melhora do ambiente profissional para a própria pessoa, dizendo vai meditar, vai fazer mindfulness, que isso vai resolver o seu mal-estar. E isso então tem gerado vários e vários problemas ali, né? Agora nos Estados Unidos tem um problema sério de cisão, fissura cultural, a questão, né, do movimento direita e esquerda, e que também se reflete um pouco no Brasil de uma maneira parecida, mas não igual, tá? Porque a estrutura social, o tecido social é muito distinto, mas muito distinto. Então não dá para dizer que é idêntico, né? As pessoas que se conectam com esse movimento, né? Até porque, por exemplo, você vai pegar ali um movimento racista, né, sobre supremacia branca. No Brasil não faz o mínimo sentido, né, apoiar alguém que tem esse tipo de ideia, porque na verdade a maior parte da população não é branca. Então tem toda essa questão curiosa que não se espelha porque o tecido social é diferente. Mas o que eu queria trazer para vocês é isso, ó. Eles fizeram essa pesquisa verificando e publicaram nessa revista American Sociological Review e verificaram o seguinte, que as pessoas ligadas a práticas espirituais como yoga, meditação, e as pessoas ligadas à religião, elas são em geral 30% nos dois casos, nos dois grupos, mais conectadas com práticas comunitárias, sociais e políticas. Então a conclusão do estudo nos traz a seguinte verificação. Primeiro, as tradições comuns, as tradições
tradições tradicionais é horrível falar, né? As mais ancestrais, elas têm uma dificuldade de se adaptar com a linguagem e a necessidade das pessoas nos dias de hoje. E isso faz então com que as pessoas migrem para essas práticas, para essas buscas mais atualizadas, né? Com um caráter mais a gente pode dizer mais pessoal, de desenvolvimento pessoal. E essa questão do desenvolvimento pessoal é algo muito presente na nossa sociedade hoje, é muito latente na nossa cultura ocidental dos dias de hoje, mas isso requeria a apresentação de outros estudos aqui que a gente não tem espaço e tempo nesse vídeo. Porém, os grupos que se mantêm ainda ligados às comunidades espirituais, às religiões, eles também continuam conectados nos serviços comunitários políticos. Então, a conclusão, inclusive porque o número dá muito similar, eles são 30% mais ligados na política e mais ligados nos trabalhos sociais. Então, tanto, não importa tradição religiosa, não importa a prática espiritual que você faça, isso te torna um cidadão mais presente, um cidadão mais atuante. E isso tem a ver também com uma discussão sobre a não se mistura espiritualidade, não se mistura religião com questões sociais e políticas. Se mistura sim, e se vê estatisticamente que se mistura mais, porque a pessoa que está buscando essa evolução nesse sentido, ela também procura envolver-se com o próximo, com a ajuda do próximo, a maneira, né, de fazer com que o próximo esteja bem. E a questão da política, a questão do social, acaba se tornando muito mais importante por uma extensão óbvia disso. Então, sim, se a gente olhar, o yoga acaba ajudando neste movimento mais progressista. Por quê? Porque as pessoas ligadas a esses tipos de prática, não todas, mas as pessoas mais ligadas a esse tipo de prática que corresponde a esses anseios mais modernos de desenvolvimento pessoal, costumam estar conectadas, como esse é um anseio moderno, a visões mais progressistas e mais modernas. Portanto, a maioria das pessoas ligadas a essas práticas espirituais também tem a tendência de ter essa visão mais progressista, mais moderna nessas outras situações sociais, né? Nessas escolhas políticas. Ok? Espero ter clareado um pouco, trazendo exemplos estatísticos, trazendo esse artigo publicado e que você possa refletir sobre isso, né? Sobre se você se conecta de uma certa forma progressista a sua maneira de viver a espiritualidade, ou se você está ligada a uma tradição, ou se você está as duas coisas, né? E de repente você pode estar, né, atuando em uma determinada visão mais progressista e num determinado momento uma visão mais tradicional. Faça a sua avaliação também e perceba se você está, né, encaixando, se está expandindo isso para uma questão de ajuda ao próximo, de comunidade, de pensar na sociedade, de pensar na evolução não só individual, mas na evolução daqueles que estão à sua volta, tá bom? Espero ter esclarecido, ter trazido um pouquinho mais de informação para você. Acompanha, por favor, o canal, curte aí, passa para outras pessoas, porque essa é a melhor forma de você nos ajudar e a gente poder continuar trazendo informações, poder continuar trazendo para você algumas questões que são valiosas para se pensar e para se refletir, tá bom? Um abraço, até mais, tchau, tchau.